Olá, turma! Hoje a gente vai dar início à nossa aula 1 sobre estrutura atômica e tabela periódica. O objetivo dessa aula é favorecer a compreensão de vocês sobre a composição da matéria e como esses átomos eles podem interagir para formar diferentes substâncias. Essa estrutura atômica ela nos ajuda a compreender e a entender a organização dos elétrons e como isso pode afetar as propriedades químicas desses elementos. E a tabela periódica, ela organiza os elementos com base em suas características, facilitando a decisão, facilitando a previsão de seu comportamento. A estrutura atômica e a tabela periódica, a organização dela, elas são fundamentais para compreender a química. O material que eu trago para vocês, ele aborda conceitos essenciais sobre os átomos, sua composição e distribuição eletrônica, ou seja, a sua configuração eletrônica, além da evolução da história desses modelos atômicos. Então, para vocês entenderem o que é composto um átomo e o que ele é. O átomo ele é a menor unidade da matéria que conserva as propriedades de um elemento químico. Ele é composto tanto pelo núcleo quanto pela eletrosfera. O núcleo ele é composto por prótons e nêutrons, onde os prótons eles possuem carga positiva e os nêutrons têm a sua carga neutra. Já na eletrosfera, eles contêm os elétrons, onde esses elétrons eles possuem carga negativa. E esses elétrons eles ficam distribuídos, eles ficam orbitando ao redor do núcleo, que é do modelo de Bohr. Lembra as camadas K, L e M? Então, vocês irão aprender como vai ser feita essa distribuição eletrônica para cada elemento químico, e cada elemento químico em sua camada, ele consegue comportar o número máximo de elétrons. E essa comportação, no caso, essa questão de comportar esses elétrons, a gente determina através da fórmula 2n ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, na primeira camada, a gente tem a camada K. Na camada K, ele só suporta 2 elétrons, ou seja, mais que isso ele não consegue. E essa camada K, ela é comportada pelo subnível S, que é esse subnível S, sim, um S2 aqui. Já na segunda camada, que é a camada L, ele só comporta 2 elétrons, ou seja, 2 elevado a 2, 4, então 2 vezes 4, 8. Então, ele só consegue comportar 2 elétrons, ou seja, o 2s2 e o 2p6. Então, somando o elevado, 2 e 6 comporta 8. Já na terceira camada, ele comporta 18 elétrons, que é a camada M. Na quarta camada, que é a N, e na quinta camada, que é a O, eles comportam ao todos 32 elétrons. Já na sexta camada, eles comportam 18 elétrons, que no caso é a camada P, onde tem os subníveis S, P, D. E na sétima camada, eles só comportam 8 elétrons, que é os subníveis S e P. A tabela periódica também, ela é bem interessante porque ela organiza a estrutura dos elementos, né? E essa estruturação, ela se dá conforme as propriedades químicas de cada elemento químico. Então, por exemplo, os períodos. Aqui a gente pode dizer que os períodos são as linhas horizontais, ou seja, esses períodos, eles indicam o número de camadas eletrônicas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no primeiro período, a gente só vai ter 2 elétrons, aliás, 2 elementos, que no caso é o hidrogênio e o hélio. Então, no primeiro período, a gente só comporta 2 elementos. No segundo período, a gente comporta 8
18 elementos. Então, a gente tem o lítio, o berílio, o bromo, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor. Já no terceiro também 8. No quarto período a gente consegue os 18, a gente comporta somente 18 elementos. No quinto 18 também e no sexto e no sétimo 32 elementos. Lembrando que embaixo lantanídeos e actinídeos, à medida que pesquisas vão sendo realizadas e outras substâncias vão sendo descobertas, elas vão acrescentando aqui de acordo com a propriedade mais próxima daquele elemento, daquele período. Em relação aos grupos, os grupos são as colunas verticais, ou seja, são aqueles elementos com propriedades também semelhantes e com a mesma distribuição eletrônica na última camada. Então, aqui a gente tem como exemplo o primeiro grupo, né? Tem a família 1A, que são os metais alcalinos, ou seja, esse que está em amarelozinho aqui, ó, lítio, sódio. Tem o grupo 2, que é a família 2A, no caso, que é o berílio, que são os metais alcalinos terrosos, e assim consecutivamente. Família 3B, 4B, 5B. Com relação à estrutura atômica também e às propriedades, a gente também pode falar sobre a reatividade química dos elementos. Então, em relação à reatividade química, são os elementos, né, com 1 ou 7 elétrons na última camada e são altamente reativos. Então, a gente pode dizer que os metais alcalinos do grupo 1, eles tendem a perder um elétron, enquanto que os halogênios do grupo 17, que é o vermelhinho, eles tendem a ganhar um elétron, formando ligações iônicas ou covalentes. Então, aí vocês me perguntam, professora, mas o que realmente é uma reatividade química? Gente, uma reatividade química, ela consiste na tendência de uma reação química acontecer. Então, assim, a gente pode dizer que é um conceito muito qualitativo, mas também a gente pode quantificar pela atribuição de uma série de energias definidas em condições bem particulares, por exemplo, sobre pressão constante ou sobre volume constante. E esse termo, ele é bem utilizado na termodinâmica química. E, no caso, a reatividade, ela consiste na tendência que um átomo possui em captar ou perder elétrons. Então, o que é uma substância reativa? É aquela substância onde ela ganha um elétron ou ela pode perder um elétron. Com relação ao raio atômico, o raio atômico é a distância entre o núcleo do átomo e a camada mais externa de elétrons, né? Então, esse raio atômico, ele pode diminuir da esquerda para a direita em um período e também pode aumentar de cima para baixo em um grupo. A gente pode também dizer que o raio atômico é uma propriedade, né, que determina o raio de um átomo, ou seja, varia dependendo da posição que ele tem, esse elemento, dentro da tabela periódica. Então, esse raio ele pode aumentar ou diminuir conforme o número atômico desse elemento. E esse número atômico ele corresponde ao número de prótons presentes no núcleo dos átomos. Então, o que é esse raio atômico? Esse raio atômico ele corresponde à metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Ou seja, eu tenho um átomo de sódio e de cloreto, e a distância entre eles, entre o núcleo de um e o núcleo de outro, é chamado raio atômico. Com relação à energia de ionização. A energia de ionização é uma energia necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, a condição que eu tenho de remover um elétron quando aquele átomo ele está no estado gasoso.
E essa energia ela aumenta da esquerda para a direita em um período e diminui de cima para baixo em um grupo. Ou seja, a energia de ionização é uma propriedade que indica qual a energia necessária para eu transferir o elétron, né, de um átomo em um estado fundamental. O átomo ele pode se encontrar no seu estado fundamental quando o seu número de prótons ele é igual ao seu número de elétrons. Então, eu posso dizer que um elemento químico ele está em estado fundamental quando a quantidade de prótons e de elétrons é a mesma. E a transferência desses elétrons do átomo é chamada de ionização. Ou seja, é essa energia, essa capacidade de um elétron ser transferido para o outro, entendeu? Dele ser transferido. Então, por exemplo, a energia necessária para que isso aconteça é chamada de energia de ionização, que também a gente pode defini-la também como potencial de ionização. Então, essa energia, essa transferência de elétrons do átomo é chamada de energia de ionização. E a eletronegatividade? A eletronegatividade ela é a capacidade de um átomo atrair elétrons em uma ligação química. Ela aumenta da esquerda para a direita em um período e diminui de cima para baixo em um grupo. Então, assim, a eletronegatividade ela é uma propriedade periódica que indica a tendência de um átomo a atrair elétrons. Ela pode ocorrer quando o átomo está envolvido em uma ligação química covalente, onde ocorre aquele compartilhamento, né, de um ou de mais pares de elétrons. E o que determina a capacidade, né, do núcleo atômico para poder atrair esses elétrons vizinhos. É isso que determina. E com isso, daí se criou-se, né, a teoria do octeto, onde são formadas essas moléculas estáveis. Então, para a gente compreender a eletronegatividade, ela é bastante importante para a gente poder compreender como que esses átomos eles interagem entre si e influenciam nas propriedades dessas substâncias químicas. Então, assim, a eletronegatividade ela vai inferir, né? Ela vai, por exemplo, influenciar a afinidade eletrônica, a eletropositividade, o potencial de ionização, o raio atômico. Então, todas essas propriedades químicas, elas estão interrelacionadas. Obrigada, gente. Olá, turma.